Olá, meus nobres, meu nome é Fábio e seja muito bem-vindo ao canal do Zambujeiro. O que é um provérbio? Eu costumo definir um provérbio como fruto de muita vivência, experiência e sabedoria condensados em uma só frase, em uma só máxima. E essas máximas são passadas através das gerações como um legado. Vamos a alguns exemplos. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Fala da persistência, né? Uma ode, uma homenagem à persistência. Michael Jordan, que para mim, isso é um conceito particular. Eu o considero o maior jogador de basquete de todos os tempos. Não tem para LeBron James, Magic Johnson, né? Eu considero o Michael Jordan o maior de todos, o Pelé do basquete. Quando ele era um estudante universitário, porque a NBA tem essa característica, né, de que os torneios universitários, eles elevam os maiores talentos, a oportunidade nos times da NBA, né? Uma espécie de categoria de base da NBA, né? É a liga principal do basquete norte-americano. O professor dele chegou para ele ao final de uma partida e disse: olha, cara, vai fazer outra coisa da vida, vai estudar, vai tentar outra carreira aí, porque o basquete não dá para você não. Ele não deu ouvidos ao que o seu professor e técnico falou. Ele persistiu, correu atrás, ele se aperfeiçoou, ele continuou a treinar. E o resto é história. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele foi persistente e foi recompensado por isso. Um outro exemplo de provérbios é: o tolo e seu dinheiro logo se separam. O tolo e seu dinheiro logo se separam. Em 2002, Michael Carroll, um jovem inglês, ele ganhou na loteria quase 10 milhões de libras. Em valores de hoje, dá uns 60 milhões de reais. Pouco tempo depois, alguns anos depois, ele estava sem um tostão no bolso. Aí, ao ser perguntado, ele disse que gastou. Maus investimentos, festas, mulheres, drogas. Alguns que talvez sejam amorais, não levem muito em conta a moral, principalmente a moral cristã, vai dizer: o cara vive do jeito que quiser, ninguém tem nada a ver com isso. Eu concordo, só que eu garanto que ele queria ter pelo menos parte desse dinheiro ainda. Se tivesse cabeça para fazer bons investimentos, ele poderia viver a vida dele do jeito que ele achasse que fosse melhor e ter dinheiro. Então cumpriu-se nele a máxima que diz que o tolo e seu dinheiro logo se separam. E se esses provérbios, que são meramente de sabedoria humana, adquiridos aqui na terra, fruto do estudo bem consolidado da mente natural do homem, já são de suma importância e trazem grandes benefícios para aqueles que acreditam neles e os seguem, imaginem vocês um provérbio gerado pela mente de Deus e dada como revelação aos homens através da sua palavra. Imagina uma sabedoria divina condensada em uma só frase, emitida e preparada direto para ser aplicada na tua vida. Quanto de benefício pode trazer isso para ti? É isso que nós vamos ver agora. Vem comigo. A passagem a que nos referimos encontra-se no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Percebam que Salomão usou a palavra sobretudo, ou seja, acima de tudo, antes de proferir o provérbio, querendo passar a mensagem de que é a coisa mais importante a ser feita. Sobretudo que deve se guardar, guarda o teu coração. É claro que quando a Bíblia fala em coração, ela não se refere ao órgão humano que bombeia o sangue. Quando a Bíblia fala em coração, ela está se referindo à sede do pensamento, vontade e sentimento. São esses três fatores que compõem o que a Bíblia chama de... Então, quando nós somos advertidos a guardar o coração, nós somos exortados a guardar nossos pensamentos, nossa vontade e vigiar com nossos sentimentos. E a mente é muito poderosa. A mente molda atitudes. Atitudes moldam hábitos. E hábitos moldam ou definem destinos. Tudo começa pelo processo mental. E aqui mais uma das maravilhosas evidências de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. As ciências neurológicas,
ciência neurológica, há apenas algumas décadas atrás, conseguiu entender que tudo começa pelo processo mental. Antes de falar, eu penso. Antes de agir, eu penso. Antes de sentir, eu penso. Tudo começa pelo processo da mente. E há 2000 anos, Jesus, em Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19, prestem atenção, nada na Bíblia é por acaso. Cada palavra ali que está colocada tem um objetivo e foi projetada da mente de Deus para ser revelada aos homens. Olha isso aqui. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem, olha a sequência, os maus pensamentos, em primeiro já, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha a primeira coisa que Jesus listou: maus pensamentos. Primeiro o homem pensa, depois ele mata. Primeiro o homem pensa, depois ele comete adultério. Primeiro o homem pensa, depois ele fornica. Primeiro o homem pensa, depois ele furta. Primeiro o homem pensa, depois ele comete falsos testemunhos. Primeiro o homem pensa, depois ele blasfema. Tudo começa no processo mental. Então, para onde nós vamos recorrer se quisermos ter a nossa mente guardada, se quisermos ter a nossa mente renovada, como Romanos diz, né? Transformai-vos pela renovação do vosso mente, do vosso entendimento, mente, para que saibais qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Para onde nós vamos recorrer então? Que tenhamos uma mente transformada e renovada. Quando você quer comprar alguma coisa, você compra e vai instalar em sua casa. O que você vai fazer? Você vai pegar o manual, geralmente do fabricante, para não cometer nenhum deslize na hora da instalação, para não perder garantia e tal. Se nós queremos realmente ter uma vida plena e renovada, temos que recorrer ao manual de instruções do Criador, Ele que nos fez e sabe o caminho em que o homem deve ser orientado. Então, vem comigo aqui. Primeiro precisamos descobrir qual é o diagnóstico de Deus para o homem de mente natural, moldado pelos processos e sistemas deste mundo. Qual é o parecer de Deus acerca da mente de tal homem? Quando eu falo homem, é homem e mulher, tá, gente? Exceto quando eu especificar que realmente é só o homem ou é só a mulher. Mas geralmente o homem se refere à humanidade, abrangendo homem e mulher. E ambos são pecadores, ambos são necessitados da graça de Deus em Cristo Jesus. Então vamos ver o que a Bíblia tem a dizer a respeito da mente do homem natural. Em Efésios capítulo 4, versículo 17 e 18, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso e faz a seguinte orientação a eles. Efésios 4. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros povos, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, mente, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, mente. Efésios 4, 17 e 18. Vocês veem que o processo mental a que está submetida a mente natural, segundo Deus, é um processo vil, vão, fútil, seria a palavra, fútil. Agora vamos sair um pouco das páginas da Bíblia e nos transportar para o mundo, nosso dia a dia, o mundo em que vivemos. O que vocês acham da mente dos homens? E à medida que vai passando ainda as gerações, a futilidade está ou não está em voga? Dias atrás eu estava olhando aí a respeito de um youtuber que ficou milionário produzindo conteúdo fútil, nocivo para crianças e adolescentes. Conteúdo que não vai agregar em nada na vida deles. Não vai agregar em nada na vida dos pais, nem dos filhos. Conteúdo que vai torná-los fúteis, medíocres. O cara tem mais de 30 milhões de seguidores. Isso é uma bela métrica da tendência da mente humana, principalmente nos dias atuais. Vocês vejam que a mente humana natural se apega como chicletes, um conteúdo inútil e improdutivo, e muitas vezes até nocivo. Nós estamos vendo uma plena inversão de valores. Aquilo que é bom é considerado mal, aquilo que é mal é considerado bom. As universidades deixaram de ser a vanguarda do conhecimento para se tornarem centros de militância ideológica. Você acha que o seu filho está entrando lá para adquirir conhecimento e muitas vezes ele sai de lá transformado em um instrumento de doutrinação e manipulação ideológica. É muito fácil imprimir padrões e pensamentos nocivos na mente humana natural. Vocês percebem que muitas dessas pessoas que absorvem
todo tipo de lixo ideológico, lixo informativo, toda sorte de utilidades existentes nesse mundo, muitas vezes tem a mente fechada para o Evangelho. E a Bíblia não se cala a respeito disso. E diz claramente qual o motivo. 2 Coríntios 4:4 diz assim que nos quais o Deus desse século, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por quê? Uma mente sujeita à futilidade, ela fica cega para as coisas espirituais. Ok, Fábio, já entendi que a mente do homem natural é entregue à vaidade. Mas o que fazer então para que tenhamos uma mente renovada? A Bíblia tem a resposta. Vem comigo no Salmo 1. Vamos entender aqui o que o salmista quer dizer. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita. Mente, de dia e de noite. Nós temos que encher a nossa mente com a palavra do Senhor. A palavra de Deus tem que moldar os nossos sentimentos, a nossa mente, nossos desejos, nossos pensamentos. O Evangelho, ele não é uma cartilha de instruções. Ele é um estilo de vida. Tem que renovar a tua mente. Tirar, sabe? Tirar aquilo que causa um padrão de pensamento e colocar um novo. Colocar uma troca de HD. Gente, isso é muito sério. A atenção que a Bíblia dá ao processo mental. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima. Muitas vezes a nossa mente, nossos pensamentos, nosso foco estão somente nas coisas de baixo. Qual vai ser o negócio de amanhã, o que eu vou fazer amanhã? Por que a depressão? Por que a ansiedade? São consideradas as doenças, do século. Depressão, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. Estresse, excesso de presente. Mas referindo-se mais especificamente à depressão e à ansiedade, que geralmente o excesso de foco nas coisas daqui não nos permitem conectar com o alto, não nos permitem conectar com Deus. Além disso, ele diz em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quantas vezes nós falhamos em fazer isso? Quantas vezes nós mesmos não conseguimos perdoar nosso passado? Às vezes Deus já perdoou, já lançou no mar do esquecimento, mas nós não conseguimos. Ele fica como um grilhão, penetrando na mente, borbulhando com pensamentos, que diz que a maioria de tudo aquilo que tu teme nunca vai acontecer, nunca vai acumulando ansiedade. É uma coisa que talvez jamais venha acontecer na tua vida. E o pior, mesmo que venha alguma coisa acontecer, tu vai sofrer duas vezes, antes e depois. Mente, processo mental. Qual é o remédio para isso? Ele diz, pensai nas coisas do alto, em Cristo. Buscai as coisas do alto, buscai conhecer a vontade do Senhor, buscai se dedicar à oração. Gente, a oração, ela é um bálsamo. Quantas vezes eu entrei no quarto angustiado, desesperançado, sobrecarregado, nervoso, ansioso e saí leve. Saí assim, sabe, essa é a verdadeira limpeza espiritual. Esse é o verdadeiro descarrego. Deixar no quarto de oração, aos pés do Senhor, através de Cristo. Quantas vezes resolvi meus problemas através da oração? Coisas que pareciam intransponíveis, impossíveis. E aí, mundo espiritual, porque esse mundo aqui, o físico, ele é um reflexo somente do mundo espiritual. Muitas vezes as coisas têm que ser destravadas no mundo espiritual para daí começarem a acontecer no mundo físico. E isso só se faz pensando primeiro, Lembra? Pensamentos moldam atitudes. Atitudes moldam hábitos e hábitos moldam destinos. Se você pensar a respeito das coisas do alto, você vai buscar as coisas do alto. Vai moldar o teu hábito em buscar as coisas do alto. E esse hábito de buscar vai moldar o seu destino, vai moldar a sua vida. Deus vai destravar os caminhos. O Senhor vai providenciar aquela saída, vai
vai trazer aquela solução, cura, a libertação, das quais de outra forma não seria possível. Mas tudo é no processo mental. Mas olha só, tem que entrar num assunto um pouquinho mais desagradável agora. Porém, é totalmente necessário. A mente, ela é fenomenal. A mente humana é maravilhosa, capaz de grandes feitos. Mas tem uma coisa, nós precisamos nos ajudar. E temos que ter a certeza de que não estamos sucateando nosso software. Te explico, olha só. Asa Raskin é antigo colaborador da Mozilla e descobridor e desenvolvedor da técnica rolagem infinita. Sabe qual é a técnica da rolagem infinita? É aquilo ali de tu ficar no celular, no tablet, né? Um videozinho, vendo qualquer coisa ali que ocupe teu tempo demasiadamente. Né? O próprio Asa Raskin disse que aquilo foi projetado para viciar, projetado para a mente humana ficar cativa ali, para produzir o hormônio do bem-estar ao fazer aquilo. É a tal da dopamina podre, né? É aquilo que insensibiliza a pessoa para outra coisa. Aí tu vai pegar um livro, aquela sensação de sono, esse teu cérebro acostumou com aquela motivação, com aquela excitação, né? Dos vídeos, das imagens, sabe? Então, mas o que aquilo ali vai trazer de fato para ti? O que vai acumular ali no teu HD? Uma das composições do nosso processo mental chama-se RAM, né? Registro automático de memória. Tudo aquilo que tu capta em velocidades impressionantes, a 0,2 segundos, tu armazena. O mesmo que de forma inconsciente tu armazena. E essas informações, em um momento em que tu precisa, o cérebro vai lá buscar para resolver algum problema. Então imagina agora, né, mais especificamente a nossa geração, a geração de nossos filhos, quando se deparam com um problema complexo, vai buscar no HD, o que tem lá para resolver? O que tem no banco de dados para resolver o teu problema? Videozinho do TikTok, pornografia, futilidades, novela. O que isso vai te ajudar na hora de um problema mais sério? Na hora que tem que resolver alguma coisa, na hora que tem que achar uma saída? O que tu vai ter ali de conteúdo? Eu não estou aqui pregando um ascetismo exagerado, que se abster de tudo quanto é forma de entretenimento. Não é isso. Não é disso que se trata. Não interprete dessa forma, porque não é isso que estou pregando. Ninguém aqui é xiita. Ninguém aqui está dizendo que você tem que ser um monge, morar nas montanhas do Himalaia, se isolar do mundo. Não é isso. Estou dizendo que o quanto disso ocupa seu tempo. Obreiros da casa do Senhor, que precisam ter conteúdo para ensinar o povo, precisam ter conteúdo bíblico para instruir, primeiro para a sua vida, né? Depois para instruir, para curar, para libertar. Não é nós que curamos, não somos nós que libertamos, mas Cristo, através do seu Espírito Santo, faz. Mas para isso você tem que estar preparado para dar uma aula, escola bíblica, para pregar uma pregação de conteúdo, pregação que venha realmente transformar vidas. Está preparado tanto na questão de consagração, como também na questão intelectual, um conteúdo de qualidade, conteúdo bíblico de qualidade, para não pregar heresias, não enganar o povo e não enganar a si mesmo, né? Nossos jovens de hoje não conseguem resolver problemas de ordem simples. Por quê? Porque a cabeça está cheia de utilidades. Não generalizando, é claro, né? Tem exceções e tem honrosas exceções, e graças a Deus, né? Tem jovens que procuram, desde cedo já, encher a sua mente com as virtudes do alto e também as coisas boas aqui da terra. Mas, em geral, muitas vezes as pessoas não se ajudam. Eu sou conhecido por ter sucesso em concursos públicos. Passei já em vários concursos. E, sinceramente, sem falsa humildade, sem nada disso, eu sou um cara de capacidade mediana, não tenho nada de mais, não sou um superdotado, minha mente não é capaz de reter grandes quantidades de informações, como eu vejo muitas pessoas aí, são admiráveis, né? Eu preciso estudar. O que eu faço? Eu estudo. Somente isso. Faço organização e estudo, faço um cronograma de estudo e estudo. Eu não me intimido, é a palavra. Eu não me intimido com a quantidade de pessoas que vão fazer um concurso, porque eu sei, por experiência de muitos concursos, e mais da metade, digamos, um candidato, uma vaga com 500 candidatos a uma vaga. Cara, eu vou considerar ali,
100, 150 ao máximo. Porque assim, ó, para começar, metade, digamos, né, desses 500, metade já nem leu o edital. Sequer leu o edital. Faz a inscrição, vai no dia da prova e faz a prova. Em 60%, tá, isso é 50%, mais uns 10, 20% ali, dá aquela lida rápida, uma estudadinha e tal. Alguns têm a limitação, né? Por trabalhar em empregos que trabalham 12, 14 horas por dia. Não estou falando desses. E ainda assim, muitos desses têm melhor desempenho do que muitos que têm tempo livre. Tá? O que vai concorrer mesmo ali é 100. De 100 a 150. Daí vai concorrer. E daqueles 100 a 150, o que vai mesmo brigar pela vaga é 10% do número de inscritos, 50%. Porque a mente humana, ela não foca, ela quer... A mente do homem natural, ela quer facilidade, futilidade. O cara vai pra festa um dia antes do concurso, não tá nem aí. São poucos aqueles que se focam mesmo e vão brigar. Esses sim, tem que a gente vai concorrer com esses. De resto, foi só um exemplo, mais ou menos por aí, sabe? E acontece... Por quê? Porque a mente humana está voltada para as coisas fúteis. O problema é que também na questão espiritual, isso é um grande perigo. O campo de batalha entre a fé e a incredulidade se dá na mente do homem. E se a fé vencer, acontece conosco o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Isso acontece contigo. À medida que tu vai, pela fé, vencendo o conflito dentro da tua mente, Deus vai imprimindo em ti mente de Cristo. Por outro lado, se a incredulidade vencer, nossa situação se encaixa em Romanos capítulo 1, versículo 28, que diz: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. A tradução da King James, eu gosto mais dela porque ela se aproxima mais do original, né? Não é sentimento perverso. Ela diz que, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a uma mente reprovada. Então é isso que acontece, para o bem ou para o mal, no desfecho da batalha intelectual e espiritual dentro das nossas mentes. Mas uma dica, um conselho, uma exortação da parte de Deus em Filipenses capítulo 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso sai. Maravilha, né? Que Deus maravilhoso. Ele entrega para nós, tá aqui, ó, pacote de dados para você colocar dentro do teu HD, a fim de ter comunhão com os céus e a fim de viver uma vida plena neste mundo. Mas vamos lembrar que o coração é formado pelo pensamento, vontade e sentimento. Então a gente deu uma pincelada na parte do pensamento, mente, né? Como guardar, como cultivar bons pensamentos, se pautando pela palavra de Deus. E agora a questão da vontade. A vontade é muito poderosa. A vontade é a faculdade da alma mais poderosa que existe no ser humano. Satanás, ele concentra um ataque maciço na área da vontade. Maciço. Ele sabe que a vontade é tão poderosa, mas tão poderosa, ela interfere na consciência. Consciência é a natureza suprema do homem e rege a qualidade da alma. E a vontade é tão poderosa que interfere na consciência. Vou te dar um exemplo. Alguém que é louco por doce. Louco. Ele tem problemas de diabetes e glicose no sangue. Quantas vezes já aconteceu da pessoa, às vezes, ter um dia difícil, ter um dia complicado, e chega em casa e hoje eu vou me dar o direito. Ela justifica para a consciência dela, ela sabe que não pode. Ela justifica para a consciência dela, tive um dia difícil, vou me dar esse direito, não tem problema não. Vai lá e come 1, 2, 3, 4, 5 docinhos. Isso serve para outros fatores e outras coisas que dominam a nossa vontade. O grande problema disso é que a vontade, se mal orientada, ela tem o poder de escravizar. Eu vim de um contexto de drogas, eu sei muito bem o que é isso.
drogas, álcool. Quem veio de um contexto desse sabe muito bem qual é o poder dessas coisas, qual é o custo, né, para se libertar. E a Bíblia não nos deixa ignorante também acerca disso. 2 Pedro, capítulo 2, verso 19, diz que aquele que é vencido é escravo do que vence. Então a vontade, se ela te vencer, ela te escraviza. Vencido pelo pecado, servo do pecado. Vencido pela cachaça, servo da cachaça. Vencido pela droga, servo da droga. Vencido pela pornografia, servo da pornografia. Vencido pela imoralidade, servo da imoralidade. Tive um avô, eu não o conheci, mas as pessoas falam que era uma pessoa maravilhosa. No entanto, ele tinha o vício do alcoolismo etílico. E segundo consta nas histórias contadas no seio da família, ele morava numa região rural e na redondeza. A minha avó, a esposa dele, foi nas mercearias locais perto ali e orientou os vendedores a não venderem mais bebida para ele. Olha, né? Não vendam mais bebida para ele porque ele está se destruindo. E a cidade mais próxima era 25 quilômetros. Então, ele, ao ver que não tinha mais como comprar por ali, ele foi caminhando até a cidade e voltou a pé. Deu 50 quilômetros, naquele tempo estrada de chão, pedras. Ele chegava em casa com os pés em carne viva, todo inchado, sangrando, carne viva, mas com 1 litro de cachaça. Vencido pelo álcool, servo do álcool, escravo do álcool. O que a Bíblia diz a respeito disso? Como guardar a sua vontade? Primeiro é não tentando a Deus. Né? Cara, se tu tem uma fraqueza em tal área, não se sujeita àquilo. Não se colocar em situações em que a vontade pode ser excitada ou atiçada para os velhos hábitos, para as coisas ruins, né? Nocivas. Jó é descrito na Bíblia como um homem reto, íntegro, temente a Deus e desviava-se do mal. Então nós temos que procurar aquilo que está assentado, balizado nas virtudes do alto. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33 diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Vai se assentar em rodas das quais são faladas as coisas das quais você quer fugir, que despertam a tua vontade, que sabe que vai te levar para aquilo que vai te levar para longe da vontade de Deus. Deus não está naquilo ali. Lembra do Salmo 1 que foi lido? Se assentar na roda dos escarnecedores. Vejam que é uma coisa progressiva. Bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios. Primeiro tu começa a andar segundo o conselho daqueles que estão longe de Deus, que não querem compromisso com Deus, que não querem nada com Deus. E depois tu começa a se deter nos caminhos deles. Vejam que vai escalando. Não se detém nos caminhos dos pecadores. E por último, tu já está assentado, está fazendo igual eles e até pior. E não se assenta na roda dos escarnecedores. Entende? Procurar andar com pessoas que têm o mesmo propósito de vida que o teu. Principalmente no que tange a questão espiritual. Amós 3,3 diz: andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo. Então assim, de vir com aquela, não tem nada a ver e tal. Eu vou dizer aqui uma coisa que pode ser um pouco dura, mas é a realidade. Tá? Esse negócio, quando tu vê a pessoa falando, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, porque a vontade dela já está voltada para outras coisas, já está com a vontade contaminada. Está com a vontade deturpada. Lembra que a vontade interfere na consciência? Ela já quer justificar para ela aquilo ali. Não, isso aí não tem nada a ver. Não, isso aí é coisa de crente santarrão. Não, isso é coisa de fariseu. Isso é coisa de... Não, isso aí não tem problema nenhum. E aí vai um abismo chamando o outro abismo. Guarda a tua vontade. Por último, pensamento, vontade e sentimento. Qual é o sentimento hoje que norteia ou tem que nortear a igreja? Mais uma vez temos que olhar para Cristo. Qual foi o sentimento de Cristo? O que norteava ele? Filipenses 2,5 em diante nos dá o norte. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. E aí prossegue dizendo, que para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra,
Antes de subir aos céus, ele disse assim, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Mas enquanto ele esteve aqui, ele andou estritamente em obediência e humildade, humilhação perante Deus. Ele não veio aqui buscar lugares de honra, buscar ser privilegiado ou honrado perante os homens. Ele veio aqui estritamente para fazer a vontade do Pai. E qual é o sentimento que move nós hoje na igreja? Isso aí é para fazer uma reflexão interior. O que eu quero ser obreiro? O que eu quero ser músico? Eu quero realmente fazer a obra de Deus ou eu quero holofote? Eu estou falando dentro da igreja porque no mundo isso é normal, né? O mundo é aquele que pode ser o mais honrado, é aquele que os homens buscam, né? Poder, sexo, dinheiro, fama e poder, é o que move o mundo. Mas dentro dos nossos átrios, dentro da igreja, o que move nós hoje? O que deve mover nós hoje? Qual é o sentimento? Muitos estão lá, parece que o objetivo deles é ser servido, né? Não servir, é ser exaltado. E não andar em humildade, servindo aos outros, amando os outros, refletindo nele o amor de Cristo. Ao invés disso, o que se reflete em muitos é a soberba atribuída a Satanás. É a ganância que tem causado tantos escândalos em nosso meio, né? Tem escandalizado tanta gente, tem dado tanta munição para que os inimigos do Evangelho venham a blasfemar, muitas vezes até do nome do Senhor, cumprindo-se neles, né, aquela escritura que diz, né, por causa de vós o nome do Senhor é blasfemado entre os povos. Por quê? Porque não guardamos muitas vezes o nosso sentimento, vamos com os sentimentos errados, com as motivações erradas, servir ao Senhor. Mas enfim, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não tem variação de mudança. O mesmo Deus que renovou e transformou vidas e mentes e corações no passado também pode fazer isso hoje nas nossas vidas. Basta que nós nos posicionemos diante dele e procure, assim como muitas vezes ouvimos os provérbios e boa parte deles tem boas coisas para passar, os provérbios do mundo, possamos ouvir este provérbio vindo da parte de Deus para edificarmos as nossas almas. Ok, queridos? Espero que essa palavra tenha sido proveitosa e edificante para a tua alma, que o Senhor venha iluminar os teus passos e fazer com que a tua mente seja renovada de acordo com a vontade daquele que governa os céus e a terra. Um dia voltará para buscar a sua igreja. Para isso nós precisamos estar com a mente preparada, com a mente renovada, que o Espírito Santo de Deus possa ser o grande tutor e orientador da nossa mente. Tá bem? Um grande abraço, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja contigo, onde você estiver. Forte abraço e até o próximo vídeo.